versículo de 1 até o versículo 29. Todos estão amados? A palavra de Deus nos diz: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar? É o poço fundo, ou o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aos tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Eu vou ler, irmãos, o versículo 42 e acompanhe comigo também. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós temos, porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai de amor, abençoa, Senhor Deus, esse nosso momento que é tão especial de estudo da Tua Palavra. Ó Deus, nós já vemos que o tempo voa, já sumiu, já correu de nós. Mas, Pai, por favor, dá-nos, ó Deus, sabedoria, como nós ouvimos
do pastor, que o Senhor dá sabedoria, que o Senhor ajuda-nos, ó Deus, a entregar, ó Deus, aquilo que é tão precioso para nós, que é aprender do Senhor, o grande ganhador de almas. Ajuda-nos, ó Deus, por favor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu quero falar sobre Jesus, o grande ganhador de almas. Grande ganhador de almas. Irmãos, eu fico encantado com Jesus. Eu fico desapontado com bancos vazios, mas não é por causa que tira de mim o meu prazer e a minha alegria de pregar. Pelo contrário, eu fico pensando assim, de mais pessoas que poderiam ouvir a mensagem do Senhor. Mas Jesus, os maiores e melhores sermão dele, ele pregou para pessoas grupinho. Aliás, você se lembra, dias atrás nós estudamos João 3,16, aquilo que nós entendemos ser, irmãos, o versículo mais importante da Bíblia. João 3,16. Para quem que Jesus pregou aquele sermão? Para uma única pessoa, para Nicodemos. E aqui João capítulo 4, irmãos, é precioso todo esse texto que nós lemos. E para quem Jesus está pregando essa preciosa mensagem? Para uma mulher samaritana, uma única mulher. Ou seja, se o Senhor Jesus faz isso, irmãos, ele fala: Alexandre, continua pregando, vai, continua pregando, tendo o ânimo de pregar às quartas-feiras. Irmãos, nós já vimos que Jesus, João já apresentou Jesus como o Verbo, lembra lá no início? Jesus, a luz, lembra? Jesus, o Cordeiro de Deus, lembra? Jesus, capítulo 2 de João, o próprio Deus, lembra? Depois Jesus, o Salvador. E nessa noite ele mostra-nos Jesus, o grande ganhador de almas. Grande ganhador de almas. Se ele foi um grande ganhador de almas, eu creio que nós também podemos ganhar almas, amém, irmãos? A Bíblia diz que nós, os cristãos, nós somos pequenos Cristo e que nós devemos seguir o seu exemplo. A Bíblia diz que ele glorificou o Pai, tendo feito tudo o que o Senhor queria que ele fizesse. A Bíblia diz, inclusive no texto que nós lemos, mas nós vamos aprender na próxima quarta-feira, Deus nos dando vida e saúde, que ele diz que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, se Cristo fez a vontade do Pai e nós somos pequenos Cristo, devemos seguir o seu exemplo e fazer a vontade dele. Amém, igreja? Até porque a vontade dele, além de por alegria, nós deveríamos ser inculcados em querer fazer para honrar ele, mas ele também diz: é ordem para nós fazer a sua vontade. A sua vontade é que nós ganhemos almas para o Senhor. Amém, amados? Agora, estudando João capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 29, nós vemos em primeiro lugar o confronto de Jesus com aquela pecadora. Quando eu digo confronto, é ele chegar até ela e conversar. Ele não brigou com ela não discutiu com ele. Confronto que eu digo é conversa. Os irmãos entendem? A conversa do Salvador com uma pecadora. Jesus chega a ela. A palavra de Deus nos diz, eu não vou tomar tempo aqui do versículo 1 até o versículo 3, mas mostra que Jesus, explicou. Jesus não quis problema, irmãos. Nós já estudamos isso lá no capítulo anterior, na aula anterior. Jesus não quis problemas. Os discípulos chegaram a ele: Senhor, aquele que estava com o Senhor lá do outro lado lá, ele está batizando mais gente com o Senhor. Lembra desse questionamento dos discípulos? O Senhor nem entrou em questão, porque isso era questão, e o Senhor não queria entrar em questão. Então eu também não vou entrar aqui, mas é uma explicação, versículo 2, de que ele mesmo não batizou ninguém, porém ele, com o seu grupo, ou seja, os seus discípulos, batizavam mais do que o próprio João Batista. Mas o que nós vemos aqui e devemos chamar a atenção é isso, versículo 3: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Ele saiu ali da Judéia e ele foi lá para a Galileia. Ele teve que deslocar, ele teve que caminhar. A Bíblia
Bíblia não fala se ele foi montado em animal. A Bíblia diz que ele foi. Ele deixou a Judeia e ele foi para Galileia. Evidentemente, nós sabemos, ele não tinha nenhum animal à sua disposição. Provavelmente, eles foram a pé, como prova da sua humildade, como prova da sua pobreza. Agora, a Bíblia diz no versículo 4, e era necessário passar por Samaria. Então, nós vemos Jesus, é-nos mostrado Jesus indo para Galileia, e é-nos dito que ele vai e passa por Samaria. Cá para nós não era necessário passar por Samaria, não é. Dá-se uma certa volta. A rota correta seria ir às margens do Jordão. Era mais seguro, era um lugar mais, poderia pegar água quando quisesse, descansar, tudo. Era muito melhor passar perto do Jordão, mas ele passou por Samaria. Geograficamente não era necessário, mas há aqui algo muito especial que nós já devemos nos destacar deste grande ganhador de almas: a disposição dele de ir. Amém, amados? Ir andando e disposto a ir em lugares onde outros talvez não gostariam de ir. Então, amados, fica para nós o exemplo da sua disposição, a despeito de preconceito, que daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Mas, amados, ele quis passar em Samaria, e ele quis passar lá porque ele sabe todas as coisas, e havia alguém ali que precisava ser salvo. Versículo 4: era necessário passar por Samaria. Havia uma mulher samaritana, havia homens samaritanos, que depois a Bíblia diz que a cidade inteira, muitos foram lá e creram na palavra da mulher e depois do próprio Senhor Jesus. Amém, amados? Então era necessário sim passar por Samaria, e vemos a disposição, a despeito do preconceito, irmãos, a disposição de Jesus. Versículo 5: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, o que diz a Bíblia? Cansado do caminho. Então, amados, nós vemos Jesus andando, nós vemos Jesus disposto a passar naquele lugar, e nós vemos Jesus cansado. Lembra? Ele é um grande ganhador de almas, e nós queremos aprender de Jesus, e nós vemos que para ser um ganhador de almas devemos ir, temos que estar dispostos, e temos que às vezes estar o quê? Cansado. Alguém chegou na igreja hoje, eu estava rápido, eu estava cansado, e a pessoa disse: estou cansado. Eu disse: glória a Deus, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, amém, irmãos? Cansado. Lembra de Gideão? Cansado, mas perseguindo. Ele não parou. Ele já havia matado muitos através da ordem do Senhor, a guerra do Senhor, mas ele não estava cansado. Ele até chegou a dizer para os filhos: olha, se vocês quiserem ficar, vocês ficam, eu vou. Os homens não, nós vamos com você. Eles pediram lugar, passagem, pediram comida, pediram ajuda. As pessoas não quiseram ir, mas a Bíblia narra: cansado, porém perseguindo. Amém, igreja? Cansado. Amados, a Bíblia diz que Deus não se cansa, mas Jesus, homem, cansou-se. Quem disse que o Senhor disse que nós temos que fazer algo, irmão, só quando nós não estamos cansados? Ou quem disse que nós temos que fazer algo que não nos deixa cansar? Não, fazer visita, fazer evangelismo, ou sair, ou ir na igreja, isso me deixa cansado. Mas daí? Você não sabe como um pregador fica depois de uma mensagem pregada. Bom, não sei se sou eu. Irmãos, minhas pernas ficam brandas. Eu fico exausto. Irmãos, vamos falar que é terrível pregar, não é uma bênção ser pregador também. Mas, irmãos, como cansa. Mas quem diz que nós só temos que fazer quando nós não estamos cansados? Posso ouvir amém? E desde quando que estar cansado é impedimento para nós fazermos as coisas para o Senhor? Amados, nossa igreja, então, entenda, nós precisamos fazer, ainda que
cansado. Agora, é interessante que a Bíblia diz que ele estava cansado do caminho e fez o que, igreja? Versículo 6. Cansado do caminho. Igreja, você não está no versículo 6? João 4,6. Cansado do caminho? Aí, falta que o Bebeto faz no culto de quarto. Bebeto, para você falar, eu já lia junto. Assentou-se assim junto da fonte. Mas ele está cansado. Ele fez o que, irmãos? Assentou-se. Guarda isso, igreja. Jesus, o grande ganhador de almas, foi andando, disposto a desviar a rota e passar por Samaria. Só que a Bíblia diz que ele cansou-se. Uai, cansou? É pecado sentar quando nós estamos cansados? Não. Ele sentou-se. E o que Deus fez, irmãos? Mandou uma mulher lá. Quantas mulheres, irmãos? Uma só. Uma só. E nós vamos ver, ele vai evangelizar aquela uma mulher que aparentemente improvável que ela poderia ouvi-lo, recebê-lo e anunciá-lo. Mas isso não depende de nós. Amém, amados? Jesus entendeu que ele deveria ir e andou. Entendeu que ele deveria ter disposição de passar em Samaria, em Sicar, e passou. Agora, tudo isso levou ele a cansar. Está tudo bem, cansou, sentou. Aí o Senhor fez com que aquela mulher fosse lá do poço pegar água naquela hora. Os irmãos conseguem perceber Deus fazendo, irmãos? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém, amados? Se o Senhor ver em nós disposição para nos levantar, para sair, ainda que cansado, o Senhor vai abrir portas para nós, não há dúvida. Amém, amados? O grande ganhador de almas, ele saiu andando, disposto e ainda que cansado. Quando ele cansou, ele assentou-se. E aí nós vemos, veio uma mulher de Samaria tirar água. É o que diz o versículo 7. Não é verdade, irmãos? Veio uma mulher de Samaria. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Interessante que no finalzinho do versículo 6 nos diz que era isto. Que hora, irmãos? Quase a hora sexta. Sabe que hora é isso? Hora sexta? Meio-dia, mais ou menos. Lembra? Jesus morreu na hora nona, 3 horas da tarde. Hora sexta, meio-dia. Não era a hora de mulher vir tirar água no poço. Geralmente as mulheres vinham pela manhãzinha, quando era mais fresco. Mas aquela mulher vai naquela hora. E tem uma razão. Provavelmente aquela mulher não queria ser ou encontrar outras mulheres. E a razão disso é porque ela tinha uma vida errada. E ela não, ou pelo menos as mulheres não combinavam muito com ela, não. Mas isso são detalhes. Amém, amados? A questão é, resume-se, tem um Salvador e tem uma pecadora. Os detalhes, irmãos, vocês vão ver que eram coisas que iam ficar para trás. E lá está aquela mulher. E a cena é essa, irmãos. Aquela mulher, só ela e Jesus. Os discípulos foram comprar comida. Os outros 5 maridos que ela teve não estavam mais com ela. O próprio homem que ela vivia agora em fornicação também não estava presente. É só aquela mulher e Jesus. Ela, frente a frente. Sim, ela tem alguns argumentos. Ela vai dar a ele um tom, uma ideia de que ela até usa um tom sarcástico, como sendo tu judeu, pede para mim, que sou samaritano, tipo assim, né? Ela querendo, né? O preconceito, talvez depois a vergonha. Ela conta a história de Jacó. Você não sabe o que é a cidade de Jacó? O que é o poço de Jacó? E que Jacó bebeu aqui, deu para os seus animais. E aí de repente Jesus confronta ela, irmãos. Nós vemos um fundo de espiritualidade, ou pelo menos de conhecimento espiritual daquela mulher, dizendo: olha, você fala que é lá que tem que adorar, mas nós aprendemos que é aqui que tem que adorar.
frente de Jesus. Amados, não importa o que nós imaginemos que as pessoas são, ou que as pessoas saibam, o que nós precisamos é fazer de alguma maneira isso aqui aconteça. O Salvador esteja de frente de um pecador. E esse elo, esse encontro pode ser marcado, sabe por quem? Por nós. Quando nós entendemos e temos a disposição de andar, a disposição de ir lá e a disposição, irmãos, de dialogar com aquela pessoa, ainda que cansada. Amados, foi a primeira chance que aquela mulher teve. E aqui nós vamos ver que ela não a desperdiçou. Então, primeiro nós vemos o confronto entre Jesus e aquela pecadora. E aí nós vemos a conversa, ela vai se desenrolar. Eles começam a conversar. O que é que eles falam, pastor? Quem pode ler para mim o versículo 9? Por favor, em pé, leia bem alto. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Tá bom, obrigado, filho. O que é que a conversa começa a desenrolar? E qual é a primeira coisa, irmãos? Ó, Jesus pediu água, né? E o que ela logo já traz à tona? Preconceito. Ela destaca o assunto preconceito. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí, entre parênteses, está porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Havia ali, amados, uma certa separação, um certo preconceito entre eles, entre judeu e samaritano. Ouça, igreja, nunca permita que os preconceitos sejam um elo de separação de você realmente mostrar Jesus para as pessoas. O pecador precisa de salvação. Amém, amados? Salvação. Ele tem um conceito na sua mente sobre coisas. Essa mulher tinha. Você não sabe que o judeu não combina com o samaritano? Não é isso que você tem que ter como resolução dos seus problemas? Ela era pecadora, ela precisava ser salva. Amém, amados? Nós precisamos, irmão, quebrar as barreiras que muitas vezes as pessoas criam e que nós embarcamos nessa. Quantos aqui imaginam, né? Bom, a Bíblia diz, né, pastor, que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quantos aqui têm pregado para pessoas ricas? Você sabia que nós estamos fazendo acepção de pessoas? Quando nós fazemos evangelismo, nós fazemos acepção de pessoas, muitas vezes. Quando nós pedimos por oração, quando nós saímos para fazer alguma coisa, às vezes nós fazemos acepção de pessoas, nesse sentido de riqueza. Você sabia disso, irmãos? Religiosidade. A fulana de tal religião, está tudo certo. Está tudo certo por entender que alguém é de alguma religião, igreja? Quem disse que religião salva? Quem disse? E eu não sei se vai dar tempo de eu entrar ali nessa questão, amados. Quando ela deixou o seu cântaro, o que é o cântaro? Não apenas o lugar que ela levou para poder trazer água, mas deixar o cântaro é deixar muitas coisas, inclusive religião. Não permita, amados, que o preconceito seja maior do que a necessidade de mostrar às pessoas salvação. Precisamos, amados, quebrar as barreiras que muitas vezes as pessoas criam e nós embarcamos nisso. Quebrar barreira, irmãos, é ir aos perdidos, ou talvez trazer os perdidos. Quebrar barreiras é entender que o Evangelho tem que ser mostrado a despeito de quem a pessoa é ou que a pessoa crê. Se é salvo, vai, glória a Deus, nós comungamos da mesma fé. Se não é salvo, você não gostaria de receber Jesus como Salvador? Não, acabou. Mas não permita que o preconceito, por favor, amados, impeça você de pregar. Ela diz, como sendo que os judeus pedem de beber, imaginando que é o inverso que deveria acontecer. Amados, sim, os judeus realmente não falariam com ela. Mas Jesus, antes de ser judeu, Jesus é Deus. E nós, amados, antes de ser qualquer outra coisa, nós somos cristãos. Amém, amados? E um cristão tem que falar de Jesus para as pessoas.
porque tem muitos pecadores perdidos por aí. Amém, amados? Jesus não se deteve pelo preconceito. Jesus não se deteve pelo aparente conhecimento religioso daquela mulher. Ele iniciou a conversa. Ele falou com ela acerca do preconceito. Ele falou com ela acerca da água. Irmãos, eu preciso correr com isso. Ela toca no assunto de uma água comum. Qual era a água comum? Essa água que nós bebemos, essa aqui. E ela diz: olha, essa água aqui é do poço de Jacó. Você não sabe disso. Jesus não sabia disso. Mas Jesus diz: olha, essa água, ainda que seja do poço de Jacó, quem beber dela, o que Jesus disse? Vai ter sede. Se beber essa água, a mulher estava confiando no poço que era de Jacó, que Jacó deu água para os animais e para os filhos. E Jesus disse: tudo bem, mas essa água, quem bebe, tem sede. Porém, Jesus disse: tem uma água que quem beber, versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, o que ele diz? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém, amados? A água comum, as pessoas voltam a ter sede, mas a água da vida, que é Jesus Cristo, ele diz: nunca mais terá sede. Amém, amados? Resumindo, irmãos, essas outras fontes de águas comuns que as pessoas têm estabelecido, a pessoa continua sedentas. Elas correm e bebem a água lá na religiosidade e continua sedenta. Outras correm lá na pequena e pegam na boa e continua sedenta. Outros correm lá para os lugares onde tem prostituição e vai lá e escolhe a melhor e continua sedento. Outros fazem o que fazem, continuam sedento. Por quê? Porque qualquer outra fonte, entre aspas, de água que não seja o Senhor, a pessoa continua sedenta. Mas Jesus diz no versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida. Amém, amados? Salta para a vida eterna. Irmãos, o profeta Isaías escreveu lá, Isaías 55:1: ó vós todos os que tendes sede, vinde as águas. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 22:17: e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Eles falaram de preconceito, eles falaram de água, eles falaram, irmãos, de pecado. Versículo 16: disse-lhe Jesus, bom, o 15, né? A mulher: não, Senhor, então eu quero dessa água, me dá dessa água, porque eu tenho sede, eu quero. Aí, versículo 16, Jesus fala o que, irmãos? Ó, vai pensando. O Salvador, o grande ganhador de almas, saiu andando, disposto a passar por Samaria. Passando por Samaria, está cansado, sentou. Aí Deus trouxe aquela mulher aí. Ele inicia uma conversa. Aquela mulher, ele dá a ela a oportunidade dela falar. Ela foi também sarcástica em alguns momentos, mostrou um certo conhecimento, mas Jesus fala para ela sobre uma água da vida, e aquilo despertou nela desejo. Até então, amados, ela não tinha desejo por salvação e nada disso, ela estava confiando. Mas quando Jesus fala de uma água que salta na pessoa, vida eterna, aquela mulher disse: Senhor, eu quero isso aí. Ou seja, o coração dela começou a quebrar-se. E aí o que Jesus faz? Mas pastor, ele mudou o assunto. Por que ele já não falou disso? Então, olha, agora recebendo Jesus como Salvador, eu vou te apresentar 4 passos agora, né? Você tem que entender que você é pecador, você tem que entender que o pecado separa de Deus, você tem que entender que foi isso que Jesus fez. Ele apresentou aqueles 4 passos que nós apresentamos? Não. O que Jesus fez? Preciso
cavucar um pouquinho mais no coração dessa mulher. Vai lá, chama teu marido. O que ela poderia fazer, amados? O que muitos fazem: mentir. Mentir. O que é que ela faz, irmãos? Não tem. A Bíblia não fala. Eu imagino que ela deve ter respondido assim: ó, eu não tenho nada. Aí Jesus disse: o que, irmãos? Disseste bem, não tenho marido. Porque já teve quantos? 5. E o que agora tens não é teu marido. Então isso disseste com verdade. Até então, as apresentações dela, o sarcasmo dela, de falar sobre ele no diálogo com a samaritana, ou o conhecimento que ela tinha do poço, tudo aquilo ali você vai ver que ela está quebrado o coração dela. Ela está ligada na ideia da vida eterna, da água que dá vida eterna. E aí Jesus faz uma pergunta que ela é verdadeira, né, amados? E o Senhor diz: agora você está falando verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Só que aí, amados, ela leva novamente o assunto para um outro lugar. Que lugar, pastor? Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí o Senhor Jesus deixa claro para ela: olha, a questão maior, mulher, não é lugar de adoração, não é. Eu não estou desmerecendo a igreja, não estou dizendo que não é importante estar na igreja. Essa mulher estava esperando estar num certo lugar. Ela diz: os judeus dizem que é em tal lugar, e nós entendemos que é em tal lugar. Jesus disse: não é lugar, é atitude. E qual é a atitude? Em espírito e em verdade. Amém, amados? É atitude, não é lugar. Se é adoração, mulher, que você quer saber, é atitude. Tem que ser em espírito, tem que ser em verdade. E por falar em verdade, a verdade já estava incomodando o coração daquela mulher. Ela estava sendo impactada pelo Espírito Santo. Ela estava a um passo de adorar o Senhor, realmente como o Senhor é. Amém, amados? O grande ganhador de almas, irmãos, está mostrando para ela: mulher, não são rituais. Não é. Amados, nós vivemos em dias que nós estamos cercados por ritualismo. Você vai lá em alguns estados nossos, os rituais eles mudam, né? Dependendo do santo, dependendo da região, há muitos ritualismos. Nós não podemos, se sai do país, você vai lá para a África, para o norte da África, ou talvez lá na Índia, e é tantos ritualismos que as pessoas criam, até mesmo no meio evangélico, ritualismo as pessoas criam. Mas o Senhor Jesus diz, irmãos, é em espírito e em verdade. Não é ritualismos. Não é. E aí, amados, quando o Senhor diz, versículo 24, Deus é espírito, importa que os adora em espírito e em verdade. Olha só, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Irmãos, quando eu chegar lá no céu, que eu estava pensando sobre isso, eu acho que ela desconfiava naquela hora. Chega a arrepiar. Eu acho, não é doutrina, mas eu acho que naquela hora, porque olha os questionamentos dela. Como sendo tu judeu pede para mim, que sou samaritano? Depois ela questionou o poço. Depois ela questionou o lugar. Depois ela já havia percebido que o Senhor sabia muito. E depois Jesus explica daquela forma. E amados, conversar com Jesus, embora ele era homem, mas homem Deus, ela percebeu, porque até mesmo os fariseus,
saduceus, eles iam ouvir Jesus e eles voltavam maravilhados, dizendo: ninguém testifica como ele. Amados, nem os demônios diante de Jesus, eles confessavam que Jesus era o Filho de Deus unigênito, Deus vivo. Então, aquela mulher com aquele coração já quebrado, derretido, e Jesus olha para ela olha para ele e ela diz, no versículo 5: eu sei que o Messias vem. Olha para ele. E quando ele vier, ele nos anunciará tudo. E aí o versículo 26, igreja. Jesus disse: eu o sou. Eu que falo contigo. Você já imaginou, igreja? Naquele dia ali, naquele culto, 2 pessoas. Jesus cansado, irmãos, porque era homem. Jesus que mudou o percurso para poder evangelizar alguém. Aquele Jesus que ouviu daquela mulher os seus dizeres acerca do seu conhecimento religioso e histórico, do seu contexto cultural. O Jesus que entendeu, sabendo desde o princípio, aquela mulher era uma miserável pecadora, que já teve 5 maridos naquela época, uma mulher passar por 5 maridos, e agora o que tem não era dela. Jesus sabia tudo. Provavelmente um de nós não desviaria o nosso percurso para ir falar com aquela mulher, mas Jesus foi, amém, irmãos? E Ele é nosso exemplo, amém, igreja? Ele é o nosso exemplo. Nós não podemos desviar o nosso percurso. Aliás, nós devemos desviar para ir à terra. Não é a minha rota passar, mas se lá tem perdido, eu posso ir lá. Eu devo ir lá. Mas na hora que Jesus falou para ela: eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, que bênção. Eu imagino aquela mulher dando testemunho depois lá na cidade, o tempo já foi. Olha só o versículo 27, irmãos. Olha só como isso aqui é especial e perigoso. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse o quê? Falando com uma mulher. Não sei, não é prudente um homem estar falando com uma mulher de qualquer jeito, mas era Jesus. Mas eles chegaram e ficaram o que, irmãos? Essa palavra maravilhados. Só faltou um tocar no outro. Falando com a mulher sozinho. Porém, a Bíblia diz o que, irmãos? Todavia, nenhum lhe disse. O que o senhor está perguntando? Ou o que ela está perguntando? Ou, por que falas com ela? Ninguém falou nada. Mas ficaram meio que, irmãos? E qual é esse momento do culto, da mensagem? Era o momento do apelo. E os discípulos quase que atrapalham tudo, irmãos. Olha só, humanamente falando, como que a gente tem que vigiar, na verdade, irmãos? Deus entrega a mensagem e de repente, na hora de uma decisão, o inimigo quase que atrapalhou. Quase. Só quase. Porque o versículo 28 diz o quê? E aí, quarta-feira, eu vou acabar, não vai dar tempo mesmo. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, 29, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Amém, amados? Amados, aquele que tem um encontro pessoal com Cristo, logo ele sente a necessidade de falar de Cristo. E foi o que aconteceu com aquela mulher. E quarta-feira que vem nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, e nós vamos entender que os homens foram pela palavra da mulher, porém depois os homens levaram mais pessoas, e por fim eles disseram: olha, já não é mais mulher, pela tua palavra que cremos, mas nós cremos e sabemos que ele é verdadeiramente o Filho de Deus.
Amém, igreja? Jesus, o grande ganhador de almas. Diferente dos grandes pregadores nos dias de hoje, ou talvez até mesmo desse miserável pastor, eu gosto de muita gente. Eu gostaria que tivesse muita gente. Irmãos, eu não gosto de estar em um lugar que tem muita gente. Festas, detesto. Aglomeração, shopping, lugar que tem muita gente, eu detesto. Eu gosto de igreja. Com muita gente eu gosto. Praia, hotel, onde vai ter muita gente, eu detesto. Se não tem oportunidade de falar de Jesus, eu não quero estar. Eu quero estar em lugar com pouquinha gente. Mas na igreja eu quero estar em lugar bastante gente, não é verdade, irmãos? A gente gosta para poder falar para mais pessoas. Mas interessante, Jesus, uma única. Falou. Aí aquela única chamou mais. Jesus, aquele que andou, disposto a desviar o curso, cansado. A hora que ele cansou, ele sentou. Aí Deus trouxe. A hora que Deus trouxe, aquela mulher começou a abrir o coração, foi falar a coisa, foi falando. Aí você sabe da história. Até que Jesus foi quebrando aquele coração, viu sinceridade, revelou-se a mulher. E eu creio de todo o meu coração que ela converteu-se aquele dia. Porque só fala de Jesus quem crê em Jesus. E aí fica uma grande coisa, hein? Aquele que não fala de Jesus talvez nunca o conheceu. Porque é impossível quem conhece Jesus não falar de Jesus. Que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Nosso Pai, Deus querido,